Então, queridos, retomando aqui. Então, mais uma vez, o vídeo que tem que gravar que deu problema. O nome é Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, o tema da aula. Diga, deixa eu atrapalhar aqui. Oi? Deixa eu atrapalhar aqui, eu vou dar uma olhada aqui, enquanto eu esqueci o... Bom dia. João Vitor. Oi. Quem é? Eu. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, o tema da aula é Revolução Puritana, dinastia, quando eu falei para vocês, é quando passa de pai para filho e é um poder hereditário. E a Revolução Puritana ela tem dois grupos envolvidos. Só para retomar, porque o vídeo deu problema. Esses dois grupos envolvidos são, na monarquia, os cavaleiros que apoiavam, um grupo de pessoas que apoiavam a monarquia. E essa monarquia era uma monarquia absolutista, aquela monarquia centralizadora. Lembra que eu falei com vocês? Aquela monarquia que você pensa, poxa, só o rei manda, aquela história toda. E tinha um parlamento. Dentro desse parlamento tinha os chamados cabeças redondas, como eu falei para vocês, muito por conta das perucas que utilizavam. Nessa briga total, nessa briga total de desculpa, o rapaz que me chamou a atenção e fugiu ali de raciocínio. Nessa briga, esses dois grupos, né, surge Oliver Cromwell, conhecido esse camarada aqui, que utiliza-se de uma revolução muito mais pesada, ou seja, vai lá, como a gente briga o tempo todo, vai para a briga. Nessa briga ele tem aí agora uma oposição de um rei, que é da mesma dinastia. O nome desse rei é Carlos I. Esse Carlos I é o Carlos I, e tenta resistir. O que não vai dar muito certo essa resistência dele. Aliás, vamos para a página 9 comigo, vamos lá. Na página 9, no segundo parágrafo, está assim, ó. De um lado, eram os cavaleiros, defensores do rei, do outro, os chamados cabeças redondas, partidários do parlamento. Inicialmente, os cabeças redondas não tinham projetos revolucionários e defendiam apenas as reformas que diminuíssem a autoridade do monarca e fortalecessem o papel do parlamento do governo inglês. Só que aí, galera, vai vir esse camarada que eu falei, olha, ele fala assim, opa, peraí, não é tão assim não. Eu quero uma briga, a gente precisa modificar. E aí o parlamento começa a ganhar uma força. Ele obriga o rei a aceitar a chamada monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional? O rei, ele pode continuar sendo rei. Porém, ele vai estar submetido a uma Constituição. E essa Constituição é regulamentada muito pelo parlamento. Então, aquele poder absolutista do rei acaba. Está dando para entender, sim ou não, queridos? Sim. Entendeu? Ele pode ser rei, só que ele vai ser rei agora cheio de um conjunto de regras. Eu tenho regras e essas regras eu preciso seguir. Está claro para todos? De boa? Então, isso vai gerar um problema tanto que essa perseguição que o rei depois não quer aceitar acaba em 1649, inclusive, com o rei guilhotinado. Para quem não sabe o que é guilhotinado, é a cabeça pulando. Vem aqui, corta a cabeça fora. E nesse momento surge a chamada República de Cru. Aquele cara que foi aqui brigar aqui, ó, que veio aqui dos cabeças redondas, ele chega ao poder. E ele sai do período de uma monarquia e insere ali o período de uma república. O que é um período de uma república? República, nesse momento, é que vão ter uma maior participação daqueles que até então não tinham. Tipo, professor, mas ele foi morto porque ele não queria seguir essa regra? Sim, porque o rei era absolutista, quer ver? Vamos lá. Último parágrafo aqui, para você entender a mim. Vamos lá. Desculpa, eu vou ler para ti, tá? A proposta de Cru e seus seguidores era obrigar, tá, o rei a aceitar a monarquia constitucional, na qual seus poderes seriam limitados por uma Constituição. Carlos I recusou, falou, não, eu mando. Como é que você vai dizer uma regra para mim? Bateu o pezinho? Não, aqui eu mando. Né? Que o pai manda. Né? O pai está on aqui aí do governo. E aí o que aconteceu? E ele tenta voltar ao poder, tenta se organizar para voltar ao poder, Carlos. Porque ele perdeu aqui o poder. Lembra que nós falamos? Ele perdeu. E ele quer voltar, porque ele não aceita ser mandado.
E a partir disso ele acaba preso, julgado e condenado à morte por traição. E por que foi condenado à morte por traição? Porque tentou com alguns países, exatamente a Escócia, por exemplo, um contato para poder chegar ao poder. E para eles aquilo foi uma traição, porque ele fez um acordo aqui e depois quis dar um contragolpe. E aí foi condenado à morte. Quando surge a chamada República de Cuba, que nós vamos falar aí. Tranquilo até aí? Tranquilo, sim ou não? Sim. De boa, de boa? Então, queridos, vem nesse momento, uma das medidas de Plumb nesse exato momento é fim dos privilégios. Alguém sabe o que é privilégio? Privilégio? Acho que eu sei. Foi? Acho que eu sei. Diga. São algumas coisas que você tem que outras pessoas. Sim, privilégio. Boa. Nesse momento aqui, muitos privilégios eram dados à aristocracia antiga da monarquia. Foram retirados. Todo mundo é igual agora. Não é que seja bonzinho também não, tá, gente? Esses privilégios vão enfraquecer uma classe. Então, olha pro tio aqui, acorda ele. Dentro dessa briga aqui ainda tinham dois grupos resistentes. O que é resistente? É o que não quer sair. Por mais que tivesse lá já, essa galera fica assim, não, eu estou aqui, mas eu apoio o rei. Eu estou aqui, eu apoio fulano. Tá dando para entender? Eu não concordo com o que está aí não, Alvan. Por mim eu vou para a briga e vou resolver esse problema. Então, o rei, nesse momento morto, deixa uma república praticamente diferente do que é uma monarquia. E aí, queridos, vamos comigo. Página 10. Vamos lá. Ó, o processo revolucionário, segundo o parágrafo, foi ótimo. Parágrafo, a mistura de parágrafo, Jesus amado. Parágrafo, tá? O segundo parágrafo está assim, ó. O processo revolucionário abriu caminho para a organização de grupos populares defensores das transformações mais radicais. Dois dos mais importantes grupos que se formaram foram o que era conhecido como os cavadores, e os Levant, que era conhecido como os niveladores. Quem é esse primeiro grupo aqui, vovô? Os cavadores. Prestem bem atenção. O primeiro grupo, prestem bem atenção. Era um pequeno grupo de camponeses e alguns antigos proprietários de terras. Eles defendiam o fim da propriedade privada e a divisão das terras. Já o outro aqui eram pequenos produtores com aspirações democráticas. Por isso eram chamados de niveladores, sendo acusados de tentar acabar com as diferenças sociais e promover a igualdade social na Inglaterra. Esse grupo aqui queria o fim da propriedade privada, os cavadores. O que é propriedade privada? É quando você tem uma terra e ou não. Ela tem uma terra e ou não. É dela, é privada. Ele queria compartilhar isso aí, seria para todo mundo. O outro grupo era mais democrático, porém defendia a propriedade privada. Porém queria uma coisa mais igual. Por isso o termo nivelador. Tranquilo até aí? Posso seguir? Deixa eu olhar o bico, beber uma aguinha e continuar. Vamos lá. Em 1651, século o quê? 1651? Século o quê? Ah, tá. Não tira aqui agora. Né? Não, bota X3 não. Não, você respondeu lá. Me ameaçou, diferente. Oi? É, século XVI. Século XVII. No século XVII, então, de 1651, surge o chamado ato de navegação. O que era o ato de navegação? Para vocês entenderem. Era a obrigatoriedade de todo o transporte, comércio e negociação entre as colônias e entre a metrópole ser feito pelos navios britânicos. Só eles poderiam fazer essa relação, esse comércio. O que vai fazer nesse momento aí uma centralização econômica nos comércios ingleses. Deu para entender, queridos? De boa, sim ou não? Mais menos? Vamos lá. Pensa comigo que eu, Galvão, sou o rei da Inglaterra. Em algum lugar tem que ser bom. Sou o rei da Inglaterra. E eu tenho minha colônia. Minha colônia, nesse exato momento, é um pátio. Beleza? Só eu posso ir lá buscar o que eu quiser e trazer para cá. Se só eu vou lá e só eu busco o que está lá,
logicamente o meu poder acontece o que com o meu poder? Não, pelo contrário, só tem meu poder faz o quê? Aumenta. Eu centralizo. Deu para entender? Quer ver? Vamos ao livro e marca aí para vocês entenderem. Tem azulzinho, não precisa nem marcar, viu? Azulzinho. Aí embaixo, ó. Exemplo disso foi a aprovação do ato de navegação, no final de 1651, pelo Parlamento. O ato determinava que os produtos negociados com as colônias inglesas deveriam ser transportados em navios da metrópole. Assim, ampliariam os lucros das atividades comerciais entre a colônia. Porém, a medida afetava os interesses comerciais da Holanda, já que muitas mercadorias britânicas eram transportadas pela marinha holandesa. Isso provocou uma guerra entre a Inglaterra e a Holanda, iniciada em 52. A vitória inglesa foi garantida em 1654, obrigando o governo holandês a reconhecer o ato de navegação. O que vai acontecer nesse momento é que em 1686, mais ou menos, posso estar errando a data, Clu vai vir falecer. Ele estava no poder, mas ele veio falecer. Devido a alguns problemas dela, e esses eram um dos problemas, faz com que seja retomada na Inglaterra uma monarquia. Então nós tínhamos aqui a monarquia inicial, lembra? Sim ou não? A Revolução, beleza? Revolução levou o país a ser republicano e agora volta sobre uma monarquia, que foi conhecido como a Revolução Gloriosa. Que nesse momento, inclusive, quem vai chegar ao poder é Carlos II. Entretanto, quando ele chega ao poder agora, que não é mais aquele Carlos que morreu, claro, ele perdeu a cabeça, é o filho, que ele chega ao poder, ele toma algumas decisões muito mais flexível que o Papa. Está dando para entender? Sim ou não? As decisões, pode. As decisões, rapidinho, as decisões do Carlos I, que era mais centralizadoras, e a flexibilização da República, eu posso dizer que acabaram se equilibrando. E quando chega aqui, ele, por exemplo, tem a tolerância religiosa. Pode ter os puritanos, pode ter protestantes, deu para entender? E aquela galera que mais reservada, então você fica mais livre. Porém, ele traz de volta uma coisa que é o seguinte: a Câmara dos Lordes são os nobres. Quer ver? Página lá. Página 12, segundo parágrafo, vamos lá. Ó, no entanto, primeira coisa, rapidinho, gente, foi até bom enfatizar, deu uma lida aqui, eu lembrei. Ele não tomou medida absolutista, não, ele foi rei. Página 12. Mas ele não tomou medidas absolutistas, aquela centralizadora, eu mando, não. Deu para entender? Ele tomou medidas de um rei, porém muito mais flexível. Embora ele tenha se fortalecido e se aproximado muito do catolicismo. Porém, ele liberou religião e por aí vai. Ó, no entanto, recriou a Câmara dos Lordes, beneficiando a alta nobreza, principal grupo de apoio ao monarca. Com a morte de Carlos II, em 1685, seu irmão, Jaime II, assumiu o trono, trazendo mudanças ao país durante seu governo, que vai de 1685 a 1688. Agora, o Jaime II não. Ele se converte ao catolicismo. E aí começa um probleminha na Inglaterra. Porque a conversão dele ao catolicismo faz que as decisões seja voltada mais para o rei, o que vai diminuir aí já o poder do parlamento. E a Inglaterra começa a ter alguns problemas, essa inclusive com a ascensão depois, chamada da Revolução Gloriosa, que a gente já fecha em relação à Holanda. Beleza? Até aí? Tranquilo? De boa? E daqui a pouco a gente vai vou passar algumas atividades, a gente vai corrigir já, né? São duas perguntinhas fáceis, a gente vai debater já sobre elas, tá bom? Se vai perguntar alguma coisa, eu te